Bom dia. Bom dia. Muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Começou. Nesse evento aqui no Campo Experimental de Patrocínio. Esse evento aqui que a gente está promovendo, em parceria aí com a Federação, Emater, Unicep e outros parceiros aí. Uma oportunidade muito interessante para a gente, para mostrar aí um pouco que a gente tem feito com a pesquisa em termos de café. Meu nome é César, eu trabalho em Lavras, fico na Epamig em Lavras. A Epamig é uma empresa de pesquisa pecuária de Minas Gerais. Vem atuando desde o início da década de 70. E não podia ser diferente, um dos principais programas é o Cafeicultura. Pela importância que é o café aqui no estado de Minas Gerais. Atua em outras áreas, mas o café é realmente um dos principais aí programas de pesquisa da empresa. A Epamig foi criada no início da década de 70. Em 1972 criou o Pipaeng, que era o programa de pesquisa do estado. Em 74 então foi criada então a Epamig. E então é bom a gente recordar, lembrar o que estava acontecendo nessa época então com a cafeicultura do Brasil, né? Então em 1967 começava então um grande programa do governo, principalmente do IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café, né? Tinha sido criado em 53. Um programa de renovação da cafeicultura. Então a cafeicultura do Brasil tinha passado por vários problemas, geadas, né, na década de 60. Uma série de coisas, problema de preço, crises. Então, em 1967, criou um grande programa de renovação. Quer dizer, com uma nova tecnologia, novas cultivares que já estavam sendo trabalhadas aí pelo Instituto Agronômico do IACI. Em 1970 entra a ferrugem, que é o marco da cafeicultura. Em 1970 entrou a ferrugem, os relatos piores possíveis no mundo. Aqui no Brasil ela entrou em 70, no ano depois já tinha lavouras em São Paulo com 100% de infestação. Então foi assim, uma preocupação muito grande. Então tudo nessa época. E a ferrugem, todo mundo reconhece que na verdade foi um marco e acabou causando uma grande inovação na cafeicultura, né? A cafeicultura mudou muito depois da ferrugem, né? Essa maneira de enfrentar isso, os espaçamentos, os renque mecanizado, a cafeicultura mudou após a ferrugem. Foi plantado mais, abriu um pouco o espaçamento, então acabou causando uma grande inovação tecnológica, o advento da ferrugem, né? E é claro, né, a gente vê aí na história aí outros fatos no mundo aí, quando tem uma dificuldade acaba crescendo, né? Então a ferrugem foi um marco muito importante. Então nesse início aí começou um programa forte de enfrentamento mesmo dessa nova doença. Controle químico, definição de doses, principalmente cobre, na época se usava cobre, né? Muitos cobres, cúpulos. E um deles era o controle genético. Então ter resistência genética, o controle genético. A planta não dá ferrugem naturalmente. Claro, na época não se conhecia o controle químico, ela estava começando. Então, a principal alternativa seria, então, o controle genético, planta não dá ferrugem. Então, foi trazido principalmente de Portugal, Oeiras. Lá tem um centro de investigação de ferrugem. Portugal não produz café, mas as colônias produziam, né? Produzem, né? Hoje não é colônia mais, continuam produzindo. Então esse time sempre preocupou muito com o café e a ferrugem já era uma preocupação muito grande, né? Porque a Índia, Ceilão e outros países enfrentavam a ferrugem, a África, né? Então eles já preocupavam com isso. E tinha identificado fontes de resistência. Um exemplo que eu vou falar muito aqui para vocês do híbrido Timor. Então nessa época foi trazido muito material, introduções de materiais com resistência, um deles o híbrido Timor, né? Então coincidiu mais ou menos nessa época. Então a preocupação da época era muita ferrugem, né? Então disso foi criado o Pipaeng, depois o Programa Estadual de Pesquisa em Café. Então foco a resistência, também produtividade, claro,
e adaptação de genótipos. Então esses materiais que foram trazidos, houve a tentativa de introduzir eles aqui no Brasil e materiais de outras instituições, no caso o IAC, na época que trabalhava muito com melhoramento. Nessa época foi trazidos, principalmente materiais de Catuai e Mundo Novo, né, para Minas Gerais, e começou então uma grande disseminação desses materiais, dessas cultivares aqui dentro do estado. Acrescenta aqui também, muito, muito importante, no mês da década de 70 começou a cafeicultura do Cerrado. Ela começou nessa época, né? Então, uma nova fronteira de café, um solo diferente, um clima diferente. Também então, teve um esforço muito grande, né, em termos de pesquisa para desenvolver a cafeicultura do Cerrado. Então, esse programa de melhoramento da EPAMIG já desenvolveu 15 cultivares, sendo 11 com resistência à ferrugem. 11 com resistência à ferrugem, sendo esse foco grande. Aqui na região, em termos de material cultivar suscetível da EPAMIG, talvez vocês vai lembrar aí do topázio, né? Topázio tem uma aceitação boa aí na região. Produtores aí, ontem mesmo tive com um produtor falando que gosta muito do topázio, deu muito certo lá na sua propriedade, porém suscetível à ferrugem, né? O que a gente tem trabalhado hoje então em termos de melhoramento de novas cultivares? Produtividade ainda é um foco, né? Aumentar a produtividade, selecionar materiais mais produtivos, e realmente a gente tem umas cultivares com potencial produtivo realmente muito alto, não só nós, as outras instituições, Procafé, materiais que você vê que na média destaca em termos de produtividade, né? Época e uniformidade de maturação, isso aqui é uma preocupação muito grande, muito difícil de trabalhar. Cada ano se comporta de jeito, a interação com o ambiente é muito grande. Então, mas a gente tem tentado aí aprimorar isso daqui, tentado selecionar materiais mais uniformes, né? Não tem dúvida disso, né? Uma planta que madura por igual, mesmo hoje com a evolução das colheitas, colheita seletiva, é muito importante o material mais uniforme, né? Facilitar a colheita. E a época de maturação. Você tem cultivares com épocas mais definidas de maturação. Isso no Coffea conéfora, né, que é a outra espécie explorada comercialmente, está muito dominado. Eles têm cultivares bem distintas em termos de maturação, mas em termos de arábica a gente precisa evoluir muito. Então é um foco grande do nosso trabalho. Resposta à poda. Então hoje todos os nossos materiais têm passado por poda para ver a resposta, principalmente esqueletamento, que é a mais usada. O pessoal tem usado esqueletamento dos pontes, né? Então a gente tem podas das cultivares, vê a resposta, mecanização, a colheita mecanizada, né? Tem diferença entre os materiais, então a gente tem buscado selecionar materiais com maior facilidade de colheita. Tem cultivares que colhe fácil, outras realmente dá um pouco mais de trabalho. Então a gente tem buscado isso aí, selecionar materiais com maior facilidade de colheita, né? Continua os trabalhos de resistência à praga. Tem alguma coisa aí de bicho mineiro. Procafé também tem trabalhado bastante nisso. Doença, a própria ferrugem, né? Continua sendo um grande desafio. A nematóides. Nematóide já é uma realidade exígua, né? Que é mais distribuído nas lavouras, não causa tanto prejuízo, já é. Mas a gente tem melodóide paranaense no estado, várias regiões já com relatos, e é limitante para a cafeicultura. E a gente tem fonte de resistência para esse tipo de nematóide. Tem fonte de resistência, né? Peneira mais elevada, mercado cada vez mais exigindo isso, né? Grãos graúdos, né? Se paga por isso, cláusula de contrato de entrega, né? 30% aí de peneira 17 acima, então a gente também passa por avaliação, a gente é rigoroso com isso, tentando selecionar materiais com peneira mais elevada. Também muito influenciado pelo ambiente, pelo trato, né? Claro, pelo nível de adubação, mas também faz parte. E a qualidade de bebida. Então esse aqui é um foco grande que a gente tem dado, selecionar materiais com potencial maior de bebida.
É uma coisa que há uns anos atrás, aí, 15 anos atrás, não se acreditava muito nisso, que cultivar podia dar diferença de bebida. E a gente viu que hoje realmente tem. Os provadores falam em sinal, né? O sinal na xícara, na prova sensorial. Então, diferentes cultivares realmente dá diferença em termos de qualidade de bebida, né? Inclusive a gente tem aqui para o Cerrado, nosso objetivo então é trazer novos cultivares para mudar esse patamar. A cafeicultura aqui é basicamente, né, catuai vermelho, né, 144, até de catuai amarelo tem muito pouco, né, tá começando agora. Muitos relatos de produtores que plantou catuai 62 há pouco tempo. É uma coisa assim que até surpreende, né? Cultivar tão interessante. Mas é basicamente catuais vermelhos, né? E a gente sabe que os catuais vermelhos, para as condições de cerrado, a média é 80 pontos. Dificilmente passa disso. Então a gente está tentando trazer novos cultivares com potencial elevado de bebida para tentar começar a aumentar isso aí, né? E ter opção de qualidade de bebida. Um outro ponto, a gente está vendo também que está crescendo bastante aí na cafeicultura, contatos diretos aí com o pessoal que está mais ligado à torrefação. Inclusive até a própria Nestlé, tive contato com um responsável aqui no Brasil, que está trabalhando direto lá escolhendo cafés aí nas regiões para usar nas cápsulas deles, da nova planta deles lá de Montes Claros, né? Então eles estão atrás de coisas diferentes. E aí entra muito cultivar. A cultivar mesmo que eu vou falar aqui para vocês, a MGS Paraíso 2, é um desses que está de olho. Que pode entrar aí no blend deles para compor lá então a mistura, o blend lá nas cápsulas. Porque eles têm alguns sabores que eles não têm conseguido aqui no Brasil. Então, quem sabe essas novas cultivares com diferentes ambientes possa atender isso. E a gente tem visto que é possível. Então, falando então da MGS Paraíso 2, nova cultivar que foi lançada aí em 2014, registrada em 2014 pela EPAMIC. A gente tem a Paraíso 1 e a Paraíso 2, então ela diferencia um pouco da Paraíso 1, que cresce um pouco mais, a planta mais alta, né? E é uma cultivar que a gente está mais voltando ela então para as condições de cerrado. Paraíso 1 pode ser plantado aqui, mas é mais sul de Minas, região de montanha. E para aqui, para regiões planas do cerrado, está indicando então a Paraíso 2. Então ela é cruzamento artificial, né, feito em 1980 em Viçosa, que usou catuai IAC amarelo 30 com híbrido de Timor. Então vale a pena te falar um pouco o que é híbrido de Timor. Lembra que eu falei das introduções lá do início da década de 70, vindo de Portugal? Estava o híbrido de Timor. Então ele é o coringa então do melhoramento. Além da resistência à ferrugem, ele tem resistência a nematóide, a outras doenças, coletrótium. Então é um material bastante interessante, identificado no início do século passado, lá em Timor-Leste. Um material bastante utilizado então nos programas de melhoramento com fim de resistência. E para nossa surpresa, né, quebrando então inclusive um paradigma, confere qualidade de bebida. Até então se acreditava que híbrido Timor não bebia bem. Possivelmente algum híbrido Timor plantado em outros países, principalmente América Central, realmente estava não bebendo bem, mas para as nossas condições, derivados de híbrido Timor é o contrário. Proporciona cruzamentos, materiais que bebem bem, né? Tem vários aí dessa linha de cruzamento de híbrido Timor com catuai, aqui o Paraíso, Catiguá MG2, Pau Brasil, materiais bebendo muito bem, né? Então selecionou então em F7, já depois de 7 gerações, essa progênie, né? Então, aqui o histórico das gerações. A F1 foi obtida lá em Viçosa, F2, 3 e 4.
foi selecionado lá em São Sebastião do Paraíso, no campo experimental de São Sebastião do Paraíso. Então até tem esse nome, Paraíso, o MG1 e MG2, homenagem à cidade de São Sebastião do Paraíso. E F5, F6, F7, trabalho de seleção e avanço de geração foi feito aqui na região. Então isso aí é um indicativo que a cultivar pode realmente ir bem para as condições aqui do cerrado, do patrocínio em torno aqui. Então, esse trabalho da seleção 5, 6 e 7 foi feito aqui na região. Ou produtores particulares ou aqui na EPAMIG. Então, algumas características dessa cultivar. Resistência à ferrugem, até então não deu ferrugem. Depois vocês vão olhar ali a lavoura, pode achar alguma coisinha assim, um sintoma, mas não chega a esporular. A gente chama de fleck, né? Não chega a esporular, então não causa nenhum dano, né? Porte baixo para médio, frutos de coloração amarela, né? Tem dado uma boa porcentagem de peneira, chegando aí a quase 68%, 16 acima. E eu trouxe aqui um relato, uns dados de medidas de produção numa fazenda mesmo, numa área maior da região. Então o produtor plantou 25 hectares aqui dessa cultivar na região de Patos de Minas. Ele veio, pegou semente aqui, o material nem estava registrado ainda. Então ele colheu 2 anos aí, mediu o total de plantas, 125 mil plantas, total de litros do talhão, de café da roça, o total de sacas, o rendimento, e aqui 2014 com um rendimento bastante interessante, né? 2015 já um problema mais seco, né? Já diminuiu um pouco o rendimento, e o total de sacos por hectare, 68 e 42 sacos por hectare. Irrigado? Eu tenho umas áreas irrigadas e tem sequeira. Esse especificamente eu não sei. Eu não tenho certeza, pela não. produção deve ser irrigado. Quem quer fazer? Irrigado. É do Wagner Ferreira. Quanto tá por hectare? Quantos anos? 68. Primeira safra 68, a segunda 41,9 É 5 mil planos por hectare. e a estimativa esse ano é de 50 sacos por hectare. Mas eu não tenho certeza se é irrigado. Ele é meu vizinho, mas não tenho certeza também. Eu tenho as duas situações. É porque ele tem irrigado e tem... Só tem uma parte mais nova que a gente. Eu acho que aqui é sequeiro. É sequeiro. Espaçamento, qual que é? 68 primeira colheita? É acima de 5 mil planos por hectare. 5 mil vai ser 50 por Não, 4. 125, 25, cara. 5 mil. 5 mil, Boa, bem observado. 5 mil plantas. Ah, 5 mil plantas por hectare. Bem observado. 5 mil plantas por hectare, alguém já tinha falado. 4 por mil. E a estimativa dele passou pra gente de 50 sacos por hectare esse ano. Não colheu ainda o talhão, né? Você vê que o potencial numa propriedade com nível tecnológico bastante alto, Olhos, hein? Qual foi a pontuação de bebida? Tem, sabe? 88. 88. César, não está no fruto amarelo não? Qualidade desse híbrido? Qualidade de bebida. O colega Toy Sérgio aqui está perguntando se a qualidade não está ligada ao fruto amarelo. Então tem alguns trabalhos aí recentes aí do colega Borém, lá da UFLA, que realmente para as condições de cerqueiro, do cerrado, regiões mais quentes, maior insolação, os cafés amarelos têm bebido um pouco melhor. Na média, e a gente fez um trabalho uns 2 anos atrás, medindo o grau Brix de diferentes cultivares, amarelos, vermelhos, e os amarelos parece que realmente, se tiver isso ligado à qualidade, dá um pouco mais de grau Brix, um pouco mais de açúcar. Inclusive teve um outro grupo aqui que também já fez essas medidas e ele confirmou, né? Os amarelos com grau Brix maior e bebendo melhor, né? Então aqui foi então o resultado final dele então, em termos de qualidade. Ele foi o primeiro lugar então, com esse café na categoria Natural Cerrado Mineiro. Então realmente um material que tem potencial mesmo então, para a qualidade de bebida, né? Só uma pergunta.
A gente estava num campo anterior, duas palestras antes, já até a cultivar o Paraíso MG3. Aproximação em qualidade de bebida e tal, claro, sempre é superior, mas assim, para futuro já dominou, seria que a outra linhagem, né? Já está indicando praticamente Nessa ali, principalmente quando você... Sim, só confirmando. Tem tudo a ver com tamanho de grão, com bebida, com bricks. Está deixando isso para trás? não sei se assim eles estão fazendo, comparando com o MG2, né? Tá comparando com o MG2. Mas realmente aquela seleção lá, eu acho que lá vai ser realmente um salto em qualidade. Aquele material deve ter falado lá, né? Superior. Realmente desde Provavelmente de outras gerações, certo. ano após ano, pontuação altíssima. Né? Então, realmente aquele lá, principalmente o amarelo, né? Ele pode ser um salto em termos de qualidade. Pensando em salto de qualidade. E produção, porque evoluiu a seleção, né? Novas seleções, então... A gente tem esse plantado, né? Não, a outra variedade é um, né? Um e o 2. Assim, até da semente daqui, né? E a gente está tentando melhorar a bebida, a qualidade, né? Superar a tecnologia, né? Tentar levar um material bom, né? Então aqui algumas fotos. Trabalho de seleção feito lá no sul de Minas. Solo completamente diferente, uma região diferente, né? O material indo muito bem também lá para as condições. E já em produção. E aqui uma foto aqui dessa lavoura, né? Lá do Wagner. Desses dias agora. Né? Bom, Bastante bonito. que altitude que é essa lavoura? Lá? 950 por aí. Fazenda no pântano. Pântano. 1.100 metros. 1.100 metros. Em altitude mais baixa ele vai bem também? Você não sabe. Então acho que Lá no Monte Carmelo Monte Carmelo está indo Aonde muito que é a bem. Tem fazenda? umas propriedades lá que o pessoal está Ela falando foi muito melhorada lá na Castelhana, Monte Carmelo. É. Está até final das A propriedades. F6 dela foi lá. Ah, foi lá? Ah, Mas é na fazenda de quem lá, você sabe? Castelhana. 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 Que lá, Castelhana. do dela. Ah, do dela? Ah, tá. 900 metros. O sistema 360 metros está ótimo, bem carregado. No estado de São Paulo. 350 300 lá tem Mas é porque a unha é 2. A unha está os altitudes mais baixas. 360. 360 lugar mais baixo. Você pode, quando você tiver MG2 é vermelho, Bem bebe. carregado mesmo. Lembrar que, senão acho que só amarelo, quando tiver MG2 bebe bem demais. Super carregado. Campos Alto é muito bom. pessoal, o tempo está esgotando, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha aí rapidamente aí no talhão. Aqui é. Isso. Esse talhão da frente aqui seria Paraíso.